eu acredito que hoje, um profissional de topografia, por que ele precisa aprender BIM? Porque do mesmo jeito que ele está inserido dentro de um cenário de construção, ou ele está inserido dentro de um cenário de infraestrutura, ou num cenário, ele vai ter que começar a trabalhar com novos formatos de arquivo, de informação e de troca de trabalho que são totalmente diferentes do convencional, do CAD ou da própria topografia convencional. Então, se hoje um cara que está habituado com equipamento, que ele vai trabalhar somente com um sistema de coordenadas, vai trabalhar de uma forma que pega um outro equipamento, que dá a possibilidade de trabalhar com BIM, se ele não aprender, ele vai usar da mesma forma que ele trabalha com equipamento antigo, com uma ferramenta, vai meio que subutilizar todo esse potencial. Então, a gente tem um negócio que o avanço da tecnologia está crescendo e a gente precisa estar capacitado para poder conseguir extrair melhor, porque ela vai ficando cada ano mais cara. Se você não coloca isso de uma forma com que na ponta vai valer a pena esse investimento em BIM, em equipamentos novos e tudo isso, você simplesmente vai ficar defasado no mercado. Tá num ponto em que esses equipamentos que utilizam o modelo para abstração total robótica já é conhecido no mercado, fazer isso já é conhecido, mas tem anos que está aqui. A Leica deixou quase um ano parado, o pessoal não sabia como utilizar. Então, se você não consegue agregar esses dois conhecimentos, você vai ficar para trás. Uma hora vai chegar alguém que vai conseguir alinhar tudo isso e trabalhar com ele em conjunto. E aí eu te pergunto, Renan, assim, na tua visão, eu acredito que tenha muito do que tu falou, mas para a gente complementar, por que o BIM ainda não chegou na maioria dos canteiros? O que tu acha que ainda trava essa chegada? Olha, para mim, o que tem a maior trava é chegar na obra e não utilizar. Parece que eu estou colocando quase que AutoSite como resolver todos os problemas de não ter BIM em todos os canteiros, mas é que na prática, se chega na obra, o cara fez todo o projeto em BIM, e aí chega na obra, não é fácil de executar, ele não vai utilizar o modelo, não vai utilizar nada. Eu já tive obras em que o projeto era em BIM, e o projeto era visualmente, graficamente, na planta, impresso, ou muito difícil de ler. Porque a pessoa, o projetista está imaginando que o profissional que está lá na ponta ia ser capacitado de visualizar um modelo 3D para poder tirar uma dúvida sobre as instalações que estão passando ali por cima, por baixo, e botou tudo junto na planta. Mas não, o cara na hora lá, ele só tem a planta. Ele não tem a visualização daquilo, como vai ficar com o modelo. Então, gerar a visualização é importante? Existem diversas formas de fazer isso. Pode ser feito com uma imagem 3D que o cara imprime e deixa lá na sala do mestre, deixa nas coisas. Pode ser com óculos de realidade virtual, que eu acho bem interessante, mas na prática, se ele não traz precisão, eu acho que dá um pouco mais de trabalho do que facilita. Ou pode ser com alguma forma que você vai conseguir chegar com esse modelo no campo, tá? Para mim, hoje, a falta de adoção de BIM no canteiro de obra é porque ele não tem acesso ao modelo no canteiro. Se a falta de BIM é no planejamento, acho que a gente já está um pouco melhor. Às vezes, tem bastante gente que utiliza para planejamento, utiliza para controlar, mas mesmo assim, não é que ele vai resolver todos os problemas. Então, se olhar, hoje a gente está com o canteiro, quase nenhuma obra usa. Eu conheço poucas que usam, tá? É porque eles não têm acesso ao modelo ou acesso fácil ao modelo. O cara não tem que instalar um software, fazer alguma coisa. Olhando para as partes administrativas, planejamento, gestão, a gente tem uma parte grande que começou a utilizar e começa a trazer. Então, ao mesmo tempo, ele não vai resolver todos os problemas, a pessoa tem que vincular com outras coisas. Na parte de projetos, a gente já tem um crescente um pouco maior. Então, você vê que quanto mais pessoas têm acesso, elas vão utilizando. Na obra, até hoje, eu não vejo muito acesso. A gente precisa levar esse modelo para o campo. De diversas formas. Pode ser com a estação, pode ser com um link 3D, pode ser com óculos de realidade virtual, pode ser com uma imagem impressa na planta, na folha de projeto, com os detalhes executivos. Mas tem que levar isso para o campo. Eu percebo que muitas tecnologias
elas acabam travando muito nessa questão de integração, né? Até é curioso que eu tô recordando aqui de um talk que fizemos sobre AutoCAD, com um profissional que dominava a ferramenta CAD, e a defesa dele, entre aspas, né, sobre a questão do CAD, é assim, o CAD ainda na topografia, ele ajuda muito. Existem prefeituras, por exemplo, órgãos públicos que, se não for um projeto que tu possa abrir nessa plataforma, esquece. Então, muitas vezes tu vai querer entregar uma nuvem de pontos, cara, não vai abrir lá, não vai rodar, sabe? Então, tem uma questão de integração também que acaba, na minha visão, travando muito, né, Renan? Mas, como tudo que vai acontecendo, como todo avanço, precisa dos seus pioneiros colocando a cara, tomando a frente para fazer acontecer, e aos poucos isso vai virando, né? Isso. Ele cria novas camadas de integração que você tem que começar a olhar, né? Até para algumas licitações tem começado a, a exigir BIM, mas aí é num nível de maturidade que a gente tem que ir aos poucos entendendo como é que faz, como é que contrata, o que que precisa para detalhar, o que que precisa para executar. É uma discussão que ela vai longe. Que ainda vai um tempo, né? E hoje, assim, quando a gente pensa em quem já usa BIM de verdade no campo, qual é o tipo de obra, quais são as empresas ou perfil de profissionais aí que já conseguiram fazer o BIM sair da teoria e virar realidade no canteiro? Eu não sei se existe algum tipo específico, tá? Então, a gente vai falar sobre BIM. Eu tenho diversos caminhos para falar sobre BIM. Eu tenho um BIM que eu vou falar em nível de maturidade. Eu tenho um BIM que eu estou numa maturidade 1, que é o pessoal que modela para ele mesmo resolver, para ele mesmo fazer. Eu acho que isso, para obras menores, super funciona, e tem crescido bastante. Por exemplo, em segmento residencial menor, o pessoal modela e vai ali mesmo, ele consegue fazer um BIM que ele é quase artesanal. Artesanal no sentido de que cada projeto vai de um jeito, mas ele sai um modelo 3D, sai com informação, o pessoal consegue fazer. Tem muitos softwares que vêm trazido e facilitado isso, tem os softwares para instalações nacionais que são bons, que trazem informação, que vão fazer. Quando a gente começa a crescer no tipo de obra, eu começo também a crescer a complexidade de poder trabalhar com ele em BIM. E também o potencial ganho que ele vai me trazer. Então, eu vejo muitas obras que são enormes, que são totalmente em BIM, a parte de projetos. E depois eu começo a trabalhar em BIM, em planejamento, orçamento, acho que é o primeiro passo pós-projeto que começa a utilizar. E aí, aí essas obras grandes começam a resolver as dores no projeto, chega no orçamento, vem trazendo e ainda tem essa lacuna, não vou falar que não existe a lacuna do campo, que ainda é barreira. Então, nas obras maiores, quando eu começo a conectar projeto com orçamento, tudo, aí ela pode ser tanto obra residencial grande, eu já vi bastante, mas hospital, shopping, todos esses outros com muitas disciplinas e começa a ter uma complexidade muito maior, eles começam aos clientes, próprios clientes, o cara que investe, o dono do shopping, ele quer em BIM, mesmo que ele não saiba direito o que ele quer, mas ele quer em BIM porque ele sabe que a complexidade vai exigir que a pessoa vai gastar mais tempo pensando e vem trazendo, tá? Então, eu tenho visto bastante obra nesse sentido de alta complexidade vindo com um projeto robusto em BIM, apesar de chegar no campo estão desperdiçando uma boa parte disso, né? Então, mas eles estão vindo com uma parte de BIM bem robusta, com bastante maturidade, com até pessoas trabalhando no mesmo modelo ao mesmo tempo, que você vê uma maturidade bem alta para trabalhar com isso. Então, eu tenho visto no segmento móveis menores um uso mais individual, da própria construtora ou do próprio projetista mesmo. Às vezes ele faz em BIM e não integra com ninguém em BIM, todo mundo é 2D, mas ele faz em BIM porque para ele é mais rápido, tá? E aí você vai crescendo, você vai tendo um uso massivo nessas obras que são mais complexas, que exigem que isso traga essa produtividade, porque você não vai fazer um corte em 2D num shopping com um monte de instalação, um monte de coisa. Acaba sendo inviável hoje em dia, a gente não tem mais esse tempo, não tem mais esse resolve na obra que o 2D pede mais, né? Então, precisa resolver no modelo e levar disso para o campo. E aí, gostou desse vídeo?
Quer assistir o episódio completo na íntegra? Então é só acessar o canal do Topotalk e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum episódio. Toda segunda-feira, às 20h27, eu tô aqui ao vivo com um especialista e com você.